para vencer os embates do dia a dia, buscando sempre nos tornarmos pessoas melhores, não para o próximo, para nós mesmos. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, então nós vamos começar bem a nossa palestra, ouvindo o grupo vocal Cantores da Luz. Toque, 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 pelas batidas as paredes falaram, e a Europa até as mesas giraram, pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto do teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece, no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Muito mais. Toque, 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 toque. Então, hoje nós vamos falar sobre espiritualismo e espiritismo. Espiritualismo, doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma, contrapõe-se ao materialismo, que só admite a matéria. Ou seja, o espiritualismo é quando se admite a existência de Deus, tá? Então todos que admitem a existência de Deus são espiritualistas. A outra corrente filosófica que existe é a do materialismo. Vamos falar um pouco do materialismo. Primeiro, materialismo filosófico. Segundo o materialismo, no ser humano só haveria o corpo físico. Até as funções superiores, como a memória, o raciocínio, as emoções, os sentimentos, poderiam ser reduzidos a simples reações físico-químicas do sistema nervoso, do sangue, das glândulas internas. Ou seja, o materialismo, tá, não admite que existe o espírito e que todas as funções do espírito, como amar, como sentir, como ódio, né, como caridade, todos esses sentimentos, sejam virtudes ou sejam defeitos, são oriundos da matéria, tá? É alguma coisa, são as glândulas endócrinas, é o cérebro exercendo sua função. Então o materialismo visualiza isso, prega isso. O materialismo também diz que o universo foi criado por acaso. Como ele não admite a existência de Deus,
Então ele não admite que alguém criou o universo. Para ele o universo aconteceu por acaso. Teve uma explosão, Big Bang, né? E aí o que aconteceu? Surgiu o universo do nada. Então o materialismo prega isso. O materialismo a gente até entende. Agora, o materialismo pragmático e hedonista aí é complicado de se entender. Adotado por aquele que, embora se diga até mesmo religioso, só quer mesmo é gozar dos prazeres da vida terrena, nem que seja em cima da miséria alheia. Bom, está cheio disso por aí, não está? Pessoas que se dizem religiosos, né? Mas vende a oração, vende a caridade, vende a ilusão de que as pessoas vão ficar bem de vida. A empresa vai crescer, vai conseguir comprar casa, vai conseguir comprar carro, se dá o pouco que eles têm para a religião. Ou seja, eles estão se aproveitando da religião. Se dizem religiosos, como tal, espiritualistas, acreditam em Deus, porém, utilizam-se da religião pior do que um materialista. Que o materialista não acredita, mas também não aproveita da religião, não aproveita da boa-fé das pessoas, vai lutar pela crença dele. Agora o religioso que faz isso é pior, porque está usando das crenças que às vezes ele até acredita mesmo que Deus existe, ele acredita mesmo que existe o espírito, a alma, só que ele se aproveita da boa-fé das pessoas para se beneficiar. Esse é o materialismo pragmático. Todos os religiosos, como aceitam a alma e Deus, são por isto mesmo espiritualistas. Pode ser uma pessoa que não tem a religião, mas ela acredita que Deus existe, ela é espiritualista. E todas as religiões são espiritualistas, tá? Algumas nem gostam muito de falar isso, porque fazem analogia com o espiritismo, né? Mas todas as religiões são espiritualistas. A Umbanda, o espiritismo, catolicismo, protestantismo, budismo, né? Islamismo, são todos espiritualistas, porque acreditam em Deus, acreditam na existência do Espírito, acreditam que a vida continua após a morte do jeito deles, mesmo que eles preguem céu, inferno, purgatório, de um jeito deles, eles estão falando que a vida continua, né? Portanto, são também espiritualistas. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tem um tesouro perdido que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele vai surgir o mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos Espíritos, com ele o novo sol brilhou nos horizontes do planeta, a nova era iniciou. É o livro dos Espíritos, mostrando por que sou na terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. É o livro dos Espíritos, com ele o novo sol brilhou nos horizontes do planeta, a nova era iniciou. É o livro dos Espíritos, mostrando por que estou na terra,
Espiritismo, doutrina filosófica também espiritualista, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas. Agora nós vamos ver quais são essas características do Espiritismo que o diferencia das outras correntes espiritualistas. Concepção tríplice do homem: espírito, perispírito, corpo físico. Ou seja, nós somos três em um. Nós temos um espírito, não temos? Não temos nada. Nós somos um espírito, né? Então, eu sou um espírito, cada um de nós somos um espírito. E temos um corpo espiritual, formado pelas energias próprias do planeta que vamos reencarnar. No caso, o planeta Terra. E para progredirmos nesse planeta, nós precisamos vir à crosta terrestre. E aí, nós vamos adquirir um corpo físico. Esse corpo físico tem um cérebro. E aí está a grande confusão dos materialistas. Porque o cérebro rege as funções físicas do nosso corpo físico. E ele é o elo de ligação com a mente. A sede da mente não é o cérebro. Segundo Emmanuel, a sede da mente está no perispírito. Tá? Então ali o espírito manifesta suas vontades, seus desejos, seus sentimentos e passa para o corpo físico. Então somos três, sempre lembrando que somos um espírito e temos um corpo físico e um corpo espiritual. Sobrevivência do espírito como individualidade. Nós somos únicos no universo. Olha, isso é importante, gente. É importante e nos traz uma responsabilidade. Sabe quando a gente era jovem, né? Eu já fui jovem, não sei vocês. Eu já fui jovem, né? Hoje sou maduro, tá? Mas lembrando a minha mocidade, minha esposa, tá? Fecha o ouvido, por favor. A gente falava assim quando via uma mulher bonita quando eu era jovem, né? Olha, Deus fez essa mulher bonita e jogou a forma fora. Isso é verdade. Deus fez cada um de nós e jogou a forma fora. Para outro que Ele criou foi outra forma. Então nós somos individualidades, tá? E ao desencarnarmos, continuaremos sendo nós mesmos. Mesmos desejos, mesmas virtudes, mesmos defeitos, tá? E como somos individualidade, nós seremos identificados como nós em qualquer lugar do universo que estejamos. Vocês estão me conhecendo hoje. Se daqui a 1 milhão de anos a gente se reencontrar, eu continuarei sendo essa individualidade e cada um de vocês irão identificar isso. Tá? Então nós nunca perderemos a nossa identidade pessoal. Continuidade da responsabilidade individual. Olha, isso é legal, porém nos traz responsabilidades. Eu sou responsável por tudo o que faço. E ao desencarnar, continuarei sendo responsável pelo que fiz, sejam de defeitos ou de virtudes. Ao reencarnar, continuarei sendo eu mesmo como individualidade e responsável por tudo que eu fiz no passado. Se forem coisas boas, tenho méritos. Se foram coisas ruins, trarão sofrimentos. Se foram coisas ruins, trarão reações que eu terei que corrigir agora. Mas Deus não faz ninguém sofrer. Nós sofremos porque nós somos masoquistas. Sinto muito. Nós gostamos de sofrer. Porque a gente gosta de sofrer, então a gente vai pelo caminho mais difícil para aprender. Por exemplo, se no passado eu cometi o erro, por exemplo, eu assassinei alguém, eu preciso aprender a valorizar a vida e não cometer mais esse crime.
Qual o caminho que eu encontro para isso? O sofrimento. Eu venho aqui, dou asas aos meus defeitos e vícios e vou acabar cometendo o mesmo erro. Para que isso não aconteça, seguindo o que Jesus nos orientou, se algum órgão do seu corpo é motivo de escândalo, arranque-o. Foi assim que Jesus disse. Aí aquela mão que um dia iria cometer um assassinato, eu poderei perdê-la. Ou já nascer defeituoso, ou através de um acidente durante a vida eu iria perder essa mão. É o caminho da dor. O caminho da dor me levando ao aprendizado, para que eu não erre mais. Mas eu tenho outra opção, o caminho do amor. Eu posso reencarnar, me esforçar e utilizar das minhas mãos para o bem, para a caridade, para salvar vidas como bombeiros, para cuidar das pessoas como os médicos. Ou seja, aquela mão que um dia cometeu crime, agora está salvando pessoas, salvando vidas. E aquela pessoa em particular, que eu tirei a vida dela, eu poderei recebê-lo como filho. E através da experiência dentro da família, nós vamos transformar a inimizade em amizade, o ódio em amor. Esse é o caminho do amor. Mas nós preferimos o caminho da dor. Temos a escolha, só depende de nós qual caminho nós vamos seguir para corrigir os erros do passado. Progressividade do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza. Nós somos seres evolutivos. Na pior das hipóteses, nós vamos estacionar. Retrogradar nunca. Nós nunca vamos esquecer o que nós aprendemos. Aí eu já ouvi de pessoas me falando, mas Campanella, isso está errado. Veja bem, uma pessoa que nunca cometeu crime, aos 60 anos comete. Não é um retrocesso na vida dela? Falei, não. O instinto de cometer o crime estava lá dentro, adormecido, esperando o momento da provação. E no momento da provação, ela caiu em tentação novamente. Porque o instinto estava lá. Ela não retrogradou. Ela estava estacionada e cometeu os mesmos crimes que ela cometia no passado e que o instinto ainda estava dentro de si. E ela teve uma vida inteira para estudar, para aprender, para buscar vencer esse instinto. A reencarnação serve para isso, para que através das vidas sucessivas nós vamos nos melhorando, nós vamos transformando aqueles defeitos, aqueles vícios em virtudes. Comunicação mediúnica disciplinada, voltada para o esclarecimento e a consolação de encarnados e desencarnados. Tá? Outra característica do Espiritismo é a possibilidade que ele nos oferta de nos comunicarmos com os entes amados que já partiram. Sábado, no curso básico de Espiritismo que nós damos aula, uma aluna levantou a mão: posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Ela falou, a pergunta é pequena, mas a resposta pode ser muito grande. Falei, não sei, a responsabilidade que você está me jogando, é grande, vamos lá. Olha, quando tem velório, e eu vou no velório, eu vejo a pessoa que morreu. E às vezes ela conversa comigo, pedindo ajuda, pedindo orientação. O que eu faço? Falei, a pergunta, muito pelo contrário, foi grande também, Aí eu falei para ela, minha filha, obrigado por mostrar para mim que não é só eu que faço isso. Porque às vezes, não sempre, eu também tenho essa possibilidade de em velórios ver a pessoa que está partindo, Então o que é isso? É a comunicação com os mortos, comunicação espiritual. E de uma forma disciplinada, que nós aprendemos no Espiritismo, para usar essa mediunidade na hora certa, no lugar certo, com objetivos santificantes, e dando de graça o que de graça recebemos. Porque a comunicação mediúnica não é nossa, é do Espírito. Nós somos apenas o telefone, só isso. Então não temos mérito nenhum, nem demérito. Se o Espírito trazer uma mensagem ruim,
a culpa não é nossa, é dele. E se a mensagem for maravilhosa, o mérito também não é nosso, é dele, Espírito. E o Espiritismo, através de cursos mediúnicos, através do livro dos médiuns e de tantos outros livros complementares que falam da mediunidade, nos orienta e nos conduz para o exercício santificante desse dom maravilhoso. Volta do espírito à matéria, reencarnação, é outra coisa que não nasceu com o Espiritismo, não foi o Espiritismo que descobriu isso, tá? O povo oriental já sabia disso há milênios, porém foi muito abafado no cristianismo por interesses políticos, financeiros, mas porém o Espiritismo veio resgatar essa informação maravilhosa e radiosa da reencarnação. Eu velhinho, com meu corpo doente, mas com a mente cheia de ideias e de vontade de fazer, mas o corpo não obedece mais, e esse corpo me traz doenças, me traz dores. Então Deus nos convida a voltarmos à pátria espiritual, estudarmos mais, nos prepararmos para que em breve a gente possa voltar num corpinho novinho em folha, para começar de novo a nossa jornada, o nosso exercício de aprendizado e evolução. Provas da reencarnação existem de monte, é só terem olhos de ver. Ausência total de hierarquia sacerdotal, isso não existe no Espiritismo. O Espiritismo não tem dono. Essa casa espírita, por exemplo, deve ter uma diretoria executiva, deve ter um conselho deliberativo, mas que deve ser rotativo. E assim, cada época tem alguém no poder, porque a lei obriga. O Espiritismo não obriga, a lei obriga. A lei civil que nós somos sujeitos. Então, para que alguém preste conta à lei, precisa ter alguém na direção da casa. Mas esse alguém não é dono do Espiritismo, né? Não é ele que dita as regras, ninguém faz isso. Nem a Federação Espírita de São Paulo, nem a Federação Espírita Brasileira, né? Não existe hierarquia, ninguém superior, ninguém inferior. E olha que maravilhoso, hoje vocês estão aí sentadinhos nos ouvindo. Se quiserem, poderão fazer cursos de Espiritismo. Em breve, vocês estarão aqui fazendo palestras, dando aula, se candidatando a cargos diretivos da instituição. Só o Espiritismo é liberal a esse ponto de nos ofertar essa oportunidade. Olha que maravilha. Todos nós começamos aí, sentados, ouvindo, e sentimos que podíamos ser úteis, e estamos sendo úteis à nossa maneira, tá? Só o Espiritismo oferece essa oportunidade. Pense uma coisa boa em um lugar bonito. Veja que em um simples gesto você faz muitos sorrisos. Melhor servir do que ser servido. Já dizia o grande mestre. A doação humilde e sublime. Com amor a gente cresce. Melhor servir do que ser servido. Já dizia o grande mestre. A doação humilde e sublime. Com amor a gente cresce. Vamos fazer doação e cumprir nossa missão. Vamos fazer desta vida iluminada. Não existe vaidade para quem só faz bondade. Vem com a gente praticar. Vem com a gente praticar. Vem com a gente praticar. Pense em uma coisa boa em um lugar bonito. Veja que em um simples gesto você faz muitos sorrisos. Melhor servir do que ser servido. Já dizia o grande mestre. A doação humilde e sublime.
e cumprir nossa missão. Vamos fazer desta vida iluminada. Não existe vaidade para quem só faz bondade. Vem com a gente praticar a caridade. Vamos fazer doação e cumprir nossa missão. Vamos fazer desta vida iluminada. Não existe vaidade para quem só faz bondade. Vem com a gente praticar a caridade. Vamos fazer doação e cumprir nossa missão. Vamos fazer dessa vida iluminada. Não existe vaidade para quem só faz bondade. Vem com a gente praticar. Vem com a gente praticar. Vem com a gente praticar a caridade. O grande lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Diferente das outras religiões que dizem que fora da religião não há salvação. A caridade, na verdade, é a grande oportunidade que nós temos de transformação, de matar o homem velho, perdido ainda no orgulho e no egoísmo, e fazer nascer em nós as grandes virtudes da humildade, da caridade, do respeito ao próximo, do dar. Porque não existe coisa mais radiosa, não existe coisa mais gratificante do que o dar. Mas o dar com sentimentos, o dar com o coração, o dar consciente do que você está fazendo, né? E quanto mais nós não fazermos o assistencialismo, porque fazer assistencialismo é fácil. Fazer assistencialismo é quando a gente dá sem consciência do que estamos fazendo, até para fazer com que as pessoas não nos atrapalhem, não nos incomodem. Às vezes a gente dá uma moedinha no farol, não é por caridade, é com medo. Do medo que o menino risca o nosso carro, do medo que ele possa nos assaltar. Então a gente dá para se livrar dele. A verdade é essa. Quando o certo seria não dar, seria de alguma forma encaminhá-lo a alguma instituição de assistência social. E aí sim, nós, como partes integrantes dessa instituição de assistência social, fazermos a caridade integral, que é o alimento, que é o agasalho, que é a educação, que é o amor, que é preparar essa criança, essa pessoa, para que um dia ela consiga se virar sozinha na sociedade e não seja um peso para a sociedade. Então, precisamos, na verdade, ainda aprendermos o que é a caridade, para depois praticá-la na sua plenitude. O Espiritismo tem terminologia própria, diferente de outras religiões, como, por exemplo, perispírito, lei de causa e efeito, médium, centro espírita. São todas terminologias criadas por Kardec. Não existia. Da mesma forma que espiritismo, essa palavra não existia. Foi Kardec que criou. Espírita, que é o adepto do espiritismo, foi Kardec que criou. Então são terminologias próprias do espiritismo, que outras religiões, querem também se apropriar delas, o que não é legal. O espiritismo respeita todas as religiões, mas nós falamos que devemos respeitar cada um como ou é. Ou seja, aqui no espiritismo eu não devo usar terminologias de outras religiões. Por exemplo, corpo astral não é uma terminologia espírita, seria o perispírito. Karma, lei de causa e efeito. Exu
não é terminologia espírita. Orixá, cavalo, aparelho, terreiro, encosto, não são terminologias criadas pelo Espiritismo e que nós não devemos também utilizar aqui no Espiritismo. Uma responsabilidade que nós espíritas temos é também preservar a doutrina. Como ser espírita agora da Ibope, né? Lota cinema, dá audiência alta nas novelas com temáticas espíritas. Porém, isso nos traz uma responsabilidade, porque traz um público grande para as casas espíritas. E as pessoas chegam aqui trazendo a sua cultura religiosa, independente de qual seja. E chegando aqui, ela quer implantar de alguma forma as coisas da religião dela dentro do Espiritismo. O que nós não podemos deixar acontecer. Nós devemos zelar pelo corpo doutrinário. Aceitar, sim, aquilo que a ciência vem provando como verdade. E aceitarmos a evolução que vai acontecendo no dia a dia. Porém, com a fé raciocinada, analisando bem, tá? Porque muitos modismos que estão acontecendo aí fora, o Espiritismo já faz, com outra terminologia, né? Um exemplo, tem a cura, né, que está acontecendo aí fora, que o médium sai do corpo, né, e cura. Então estão querendo criar uma nova ciência disso. Nós que somos médios na Casa Espírita, sempre fizemos isso aqui dentro, não é verdade? O Valdo Vieira criou a projeciologia, que é o sair do corpo, visitar o mundo espiritual e voltar para o corpo físico. Nós espíritas fazemos isso nas reuniões mediúnicas desde sempre, desde que o Espiritismo foi criado. Kardec já estudava a manifestação mediúnica de pessoas encarnadas. O que é isso? A pessoa encarnada saía do corpo e se manifestava em outro médium. Então veja, tem muitos modismos acontecendo aí que nós já praticamos aqui na doutrina espírita, e nós não podemos ir no embalo deles trazendo essa nomenclatura aqui para dentro. Devemos continuar com a nossa terminologia, criada por Kardec e trazida até nós pelos Espíritos. Total ausência de culto material. Imagens, altares, roupas especiais, oferendas, velas. Não existe nada disso no Espiritismo. O nosso ambiente deve ser o mais simples possível. E nós devemos cultuar e respeitar os grandes espíritos que aqui chegaram através das nossas ações positivas, da nossa prece a eles. É dessa forma que nós devemos cultuá-los. Não precisamos de imagem, de cultos, de altares, nada disso. Tudo na sua simplicidade. Até para reuniões mediúnicas, não precisa nem de mesa. Senta na cadeira e faz a reunião mediúnica, numa boa. E ainda senta na cadeira porque é mais confortável, né? Não é isso ser um ritual, é só por ser mais confortável. Senão poderia sentar no chão também, sem problema nenhum. Tá? Então, e o problema principal é que nós trazemos esses conceitos de outras religiões. Aí chegando aqui, as pessoas querem implantar. Vamos colocar uma estátua aqui de Francisco de Assis, ele foi tão bonzinho. Legal, vamos seguir o exemplo dele então, fazer o que ele fez. É dessa forma que devemos homenageá-lo, não colocando uma estátua aqui, que não vai resolver nada, mas nós devemos cultuar a memória dele através das nossas ações, com o exemplo que ele nos deixou. Pegar um exemplo assim legal, o Chico Xavier, né, contemporâneo nosso, fez muita caridade, muita coisa legal. Vamos colocar o busto do Chico Xavier aqui. Para quê? Se ele ensinou a vida inteira que não devíamos fazer isso, e ele também não o fez. Quem chegou a visitar o centro que ele trabalhava, super simples, não tinha nada especial. É isso que nós devemos continuar fazendo. No Espiritismo, não há batismo, não há casamento,
O Espiritismo acha que deve ter o casamento civil, aí sim, tá? Como responsabilidade social, mas não precisa do casamento formal, do ritual do casamento na igreja, isso não há necessidade. Eu conheço até espíritas convictos, sabe, que nasceram até em lares espíritas e querem casar de noiva. Já me perguntaram quando eu era presidente de uma instituição espírita: não pode fazer o meu casamento aqui no centro espírita? É o meu sonho de casar de noiva. Eu falei: meu filho, o casamento de noiva, como você conhece, é um ritual do catolicismo. Se você quer, vá no catolicismo. O espiritismo não tem esse ritual. De vez em quando as pessoas me pediam: Campanaro, você pode fazer uma palestra no meu casamento? Aí ia para os clubes, né? E fazia uma palestrinha lá, 10 minutinhos rápido, falando da importância do casamento, das responsabilidades do casal. Era até legal. Aí um dia, gente espírita convicto: você pode benzer aliança? Abençoar, a mesma coisa. Gente, na hora a gente acaba fazendo, por quê? Para não pagar um bico maior, né? Mas agora, de lá para cá, já recebi uma meia dúzia de convites que eu falei: não falo em casamento de ninguém mais. Sinto muito. E assim, então, não precisa batismo também. O batismo é a aceitação de uma religião, certo? Como que uma criancinha vai aceitar o espiritismo? Não dá, né? Tem que esperar ela crescer e fazer a opção dela. Se ela optar pelo espiritismo, o trabalhar no espiritismo já é o batismo. Não precisa ter um ritual para isso, ok? E se ela quiser ter outra religião, é o livre-arbítrio dela. Respeito a todas as demais religiões, embora não incorpore a seu corpo doutrinário os princípios e rituais delas. O espiritismo respeita toda a religião. Eu, como espírita convicto, eu vou muito em outras religiões, casamento, festas. Eu estando lá, eu respeito a religião. Quando eles falam senta, eu sento. Quando eles falam levanta, eu levanto. Não é assim? Eu estou lá, eu tenho que respeitar. É a religião deles. Eu não vou chegar lá e falar: gente, eu não vou levantar nem sentar porque não precisa disso, eu não acredito nisso. Não, eu respeito. Vou lá, respeito. Numa boa. Quando eles vêm na nossa religião, assistir nossas palestras, fazer os nossos cursos, eles também devem respeitar o nosso ambiente, né? E não trazer os conceitos das religiões deles para cá. Da mesma forma que o espiritismo os respeita, o espiritismo também quer ser respeitado. Consolador
pra entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave pra entender Jesus. A moral espírita é a moral cristã, fazer ao próximo aquilo que dele se deseja. Essa é a grande sacada do Espiritismo, né? Tudo que eu quero para mim, eu faço para o próximo também. Agora, esse próximo, gente, tem que fazer para o próximo mais próximo primeiro, né? A família, a esposa, o filho, a sogra, né? Que são as pessoas que estão mais próximos de nós. Depois nós vamos fazer para os outros, para os de fora. Mas primeiro pregar essa moral dentro do nosso seio familiar. Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. E qual é a codificação espírita? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nesses livros nós temos todo o corpo doutrinário. É óbvio que existem livros complementares, tanto de Kardec e de outros espíritos radiosos que nos trouxeram essa literatura. Em especial André Luiz. Não percam a oportunidade de ler a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel. Obras fantásticas que vêm complementar as obras de Kardec. Mas o começo está aí. Tudo que você quiser, busque lá. Tem dúvidas? Busque nas obras de Kardec. Com certeza você vai encontrar lá. Depois você desdobra para a ciência, você desdobra para as obras complementares, você busca mais confirmações. Porém, busque primeiro na codificação espírita. É muito triste quando a gente fala, eu sou espírita. Perdão, eu sou espírita, mas não conheço as obras de Kardec. E está cheio de espíritas assim, que não estuda Kardec. Kardec é assim, ó. Primeiro, você lê. Leu? Lê de novo. Leu de novo? Lê mais uma vez. Aí depois você estuda. Depois você começa a pesquisar. E essa pesquisa nos leva pouco tempo, a vida inteira. A vida inteira nós devemos continuar pesquisando as obras básicas. Muito obrigado pela paciência de nos ouvirem. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E agora nosso grupo vocal Cantores da Luz vai encerrar com mais 2 canções. Muito obrigado. Filhos do amor. Transformando em mim o que era tristeza em alegria.
Agora